Anja, que alegria ter você por aqui, tudo na paz? Olha, estou aqui hoje para falar de um tema bem interessante, que é exatamente sobre carro seminovo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é muito simples. O que é carro seminovo para você? Porque tem pessoas que falam que tem o carro usado e o carro seminovo. E eu tenho que assumir aqui, com toda a humildade do mundo, que eu tive que procurar uma definição para a diferença entre um e outro. E eu pergunto para você aqui agora, você também precisa ou você tem essa dificuldade também entender o que é um carro seminovo e o que é um carro usado? Então, ô Anadara, Lucas, Fabiano, William, tudo bem? Fala para mim, vocês têm claramente aí na cabeça de vocês a diferença entre um carro seminovo e um carro usado? Hein? Fala a verdade aqui para mim. Por quê? Se for seminovo ou se for usado, você que está buscando encontrar ou adquirir o seu carro, digite apenas aqui a palavra carro. E deixa eu ver os comentários aqui. Riton, Fabrício, Rodrigão, tudo na paz, Ana Castilho. Eu quero saber de verdade de você aqui, se você sabe a diferença ou se tem diferença para você entre um e outro. Mas vamos lá, eu vou colocar e vou passar algumas sacadas aqui muito rápidas para a gente poder entender como identificar e encontrar um carro seminovo de qualidade e se realmente vale a pena. Você já parou para pensar nisso? Será que a melhor opção é um zero? Será que a melhor opção é um seminovo? O que será a melhor opção? Então a primeira coisa que eu quero te passar é para você convidar um máximo de pessoas para cá, mandando um aviãozinho, e se você tiver alguma dúvida ou quiser perguntar qualquer coisa, tá, Marta? Marta e Brendo, qualquer coisa que você quiser perguntar, tem um balão aqui embaixo no canto inferior direito e eu vou te responder. Por que eu tô pedindo para você colocar ali? É só pra gente organizar a live, tá? Para ficar melhor aqui. Então vamos lá. Olha só, já parou para pensar nos benefícios de um carro seminovo e de qualidade? Você já parou para pensar que quando você tem um carro que de repente pode ainda estar na garantia? Olha só que interessante, mesmo sendo seminovo. E aí, buscando algum tipo de definição clara sobre o que é um carro seminovo, eu descobri que existe carros, né? A forma qual o mercado ou outras pessoas aí traduzem melhor isso, são exatamente os veículos até 30 mil quilômetros rodados e até 3 anos de uso e que estão na garantia. Então, assim, será que para você, um HB20 com 50 mil quilômetros rodados, que tem 5 anos de garantia, né? Tinha uns aí um tempo atrás, ele é seminovo também, por estar na garantia? O que você acha? E será que de verdade uma BMW com 30 mil quilômetros rodados, com 3 anos de uso, porque ela já saiu da garantia, ela deixou de ser seminova? Fala para mim. Tô curioso para te ouvir e também para saber melhor de você quais são essas definições. Mas vamos lá. Nosso objetivo maior aqui é de verdade encontrar o que levaria, ao invés de comprarmos um carro 0 km, a comprar um carro seminovo. Igual nós temos aqui, inclusive, estudantes aí de medicina que estão buscando o seu primeiro veículo. Então, qual que deveria ser o carro que você deveria comprar? Um 0 km ou seminovo? E a pergunta é muito simples, né? Se você está buscando um veículo desse, basta você digitar aqui a palavra carro. E eu quero deixar bem claro para você também que se você busca um 0 km, nós, na Luiz Intermediações, somos especializados nisso. E o que é melhor é o quê? O que a gente nota e observa no comportamento das pessoas, que tem aquelas pessoas que gostam só de carro seminovo e tem pessoas que só gostam de carro zero. Agora, sabe qual que é o mais legal? Na Luiz Intermediações, por sermos especialistas em carro 0 km, é exatamente onde você vai ter a maior possibilidade de adquirir o seu carro seminovo único dono. Olha que interessante. Nós somos uma concessionária multimarcas. Então, qual a consequência disso? As trocas que vêm são carros de uma única pessoa, as quais são proprietários deles. Olha que legal, né? Bom demais, né? Muito bom mesmo. E aí o que eu quero entender com você é o seguinte, e eu quero te passar aqui, para você identificar e ter esse carro de verdade, anota aí, Wanderson. Seja muito bem-vindo. Olha só, você tem que verificar o estado do carro de verdade, tanto por dentro quanto por fora. Por quê? Um carro com essa quilometragem é muito fácil ele ainda ter cheiro de novo. Eu estou para te dizer que a gente tem veículos com 60 mil quilômetros rodados com cheiro de novo. Então, observe bastante o estado de conservação dele, sem falar que você deve testar o carro em diferentes situações de trânsito e terreno. E assim, como nós sempre estamos aqui para fazer o melhor por você, a partir de agora, na Luiz Intermediações, você pode fazer a sua perícia cautelar.
Olha que legal. Não tem o seu laudo cautelar aí que todo mundo fala? Se você estiver comprando um carro de alguém que seja seminovo, você pode se dirigir até a Luiz Intermediações, onde nós faremos o laudo. Você concorda que se nós temos a habilidade de ter acesso a essas informações, por que nós não poderíamos te ensinar? Olha isso. Por que nós não poderíamos te ensinar? Essa aqui é a pegada. É muito simples, é muito claro, muito rápido. Então, o meu objetivo maior aqui, diretamente com você, é exatamente isso, tá? Que você possa ter a melhor experiência na aquisição de automóveis e até mesmo, se não for nosso, vá até a empresa para você conseguir pegar o carro para verificar se o carro está exatamente do jeito que a pessoa está dizendo. Que é louco isso, né? Na sua esposa, o que mais importa? O presente dela ou o passado dela? Presente, né? Vamos ser sinceros, né? Tem diversas pessoas que se reabilitaram em diversas situações. Hoje de manhã eu estava conversando com um cara, ele falou que tentou se matar quando tinha 23 anos e hoje o cara tem 50 anos. E aí, que diferença fez o passado? Bom, ele aprendeu. Agora, quanto ao carro, é diferente. O que mais importa no carro é o passado. Sabe por quê? Se ele tiver algo estrutural nele que foi abalado, aquele carro jamais te dará a segurança devida e que você deve ter com ele. E nem a que você merece. Ele vai ser um carro que vai te deixar completamente inseguro. Isso é muito perigoso. Então a melhor forma de você identificar isso e saber se ele teve uma colisão, o histórico do carro fazendo diretamente conosco o seu laudo cautelar, ok? Então, você tem que verificar o estado de conservação por dentro, por fora, fazer o laudo cautelar, testar o veículo em diversos terrenos diferentes. Tem gente que pega o carro, aí anda com aquele tapete liso, né? Depois que o cara entra no primeiro para qualquer coisa que acontece, escuta aquele barulho de suspensão horroroso. Então, o que eu estou te chamando aqui a atenção é exatamente para isso. Por quê? Na Luiz Intermediações, nós vamos reinaugurar a nossa oficina. E até mesmo para identificar se o carro está da forma devida, você vai se dirigir à Luiz Intermediações. E claro, depois que você adquirir o veículo conosco ou não, você vai fazer as suas revisões lá. Então, o que a gente está te passando aqui é um sistema completo, mergulhado no ramo automotivo para poder te atender. Terceiro ponto aí, né? Vou passar 5 dicas aí para você ficar ligado. A terceira é negociar as condições de pagamento com o seu vendedor. Então, quando você vai buscar um carro seminovo, você pode ter condições exclusivas. Inclusive, esse mês é o mês do meu aniversário. E a gente vai fazer uma campanha que vai sair daqui a pouquinho do forno aí para você, exatamente falando sobre os itens principais que você pode ter na sua empresa, né? Ou melhor, na sua aquisição. Quais são as formas e o modelo qual você vai adquirir cada um desses itens, tá? Condições, por exemplo, com você pagar a primeira parcela no ano que vem. Faz sentido para você? Olha o Ramon Santana aí. Faz sentido para você pagar a primeira parcela do seu carro no ano que vem? Faz sentido para você não pagar nenhuma parcela durante aí 5, 6 meses? Então, basta você escrever aqui a palavra carro, que nós iremos facilitar para que isso venha ocorrer agora, ok? Outro ponto também, além da negociação de pagamento com o vendedor, que quando você tem um carro na troca, é muito mais interessante você procurar um profissional, porque lá ele vai ter as soluções sobre financiamento e tudo mais, e além disso, também vai ter a possibilidade de capital para receber e assumir o seu carro, ok? Outro ponto, conferir a documentação do carro e também do vendedor. Olha, o que acontece de golpe hoje em dia no mercado é um absurdo, e a segurança é um ponto fundamental para você que está buscando adquirir o seu veículo, tá? Então, assim, o vendedor também é muito importante saber sobre ele. Olha que loucura, porque se você tiver casos e situações aí onde uma pessoa está separando, ou talvez tenha diversos processos no nome daquela pessoa, você tem que ter um trabalho profissional de verdade sobre isso. Por isso que existem empresas para poder te atender e vender um produto, porque realmente não é algo para qualquer um. Fala, doutor Dondas, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha aí, ó, olha o que o Rito está perguntando aqui, ó. Fala um pouco sobre troca, né? Então, Rito, eu queria que você especificasse um pouco melhor a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer de responder aqui, tá? E vamos dizer assim, né, falando sobre a troca, igual você colocou aí, para a gente poder comentar, o que eu acho interessante a gente falar. Eu acredito que você, de repente, você estiver preocupado com valorização do veículo, né? Então, querendo ou não, toda loja ela permanece funcionando
devido à diferença entre o que o carro vale no mercado e o quanto a loja está comprando esse veículo, tá? Então, assim, eu conheço muitas pessoas que elas preferem não entregar o carro na troca para tentar vender o carro no particular. Eu respeito, só que eu já vi diversas vezes onde a pessoa, nesse período de tempo que aguardou, igual agora, a gente tem um caso de uma pessoa que pediu um carro no CNPJ que estava com condição muito boa na Fiat. Independente de vender ou dar o carro dele na troca, ele preferiu não me dar o carro. O que ele fez? Comprou com o dinheiro dele, tirou da aplicação e colocou lá no carro. E aí ficou com outro carro muito bom para vender. Porém, o carro vendeu? Não. Então, a troca, o Rito, de uma coisa que eu gostaria de deixar claro para todo mundo aí, para a Ana e Carol, para o Magno também e para o Fabiano, é exatamente isso. Se você for fazer a conta do risco e também do tempo que você pode ficar sem o dinheiro e com um carro que ninguém vai adquirir, é muito mais interessante você entregar ele na forma imediata como parte de pagamento em uma empresa, em uma loja que não venha te dar problemas também e que venha te dar segurança. Pegou? Então, assim, é isso que eu quero trazer aqui bem claro sobre a troca. Tem gente que vê como um mau negócio e não é. E não é. Tem uma pessoa, por exemplo, que eu fui fazer uma negociação com ela, presta atenção como é que a gente ama cada um dos nossos clientes. Tinha um carro consignado na loja. E esse cara tinha um carro muito caro. E eu falei com ele, eu vou fazer a operação para poder te atender e eu pega esse carro aqui, ele tinha um carro 14 mil rodados, só o carro dele não vendia. Eu falei, pega esse carro aqui, que estava com 30 mil rodados, mas era mais comercial. E ele, tipo assim, já tinha tirado a onda que ele queria. E eu falei, então agora que a gente vai pegar um carro para vender, a gente vai pegar esse carro na troca para ficar mais fácil de liquidar ele. Que o cara disse, não. Isso tem 1 ano. Olha que doideira. Chegou agora, semana passada, o cara me ligou, Luiz, me ajuda a vender o carro. Eu falei, pô, eu te oriento, eu te mostro, você não faz. E aí você acha que ele comprou outro? Já comprou outro. Porque o cliente, ele fica com a crença que ele vai conseguir mais sozinho. Só que sabe o que todo mundo esquece? O risco de se deixar o telefone, encontrar as pessoas em casa ou na rua. Por quê? Querendo ou não, existe um risco absurdo. Teve casos de pessoas que foram queimadas dentro do carro, foi encontrado e descobriu a pessoa, por conta, óbvio, da placa do veículo, mas pela carteira que foi achada e o dinheiro da pessoa foi passado em vários lugares. Olha isso. Olha a situação. Então, assim, pô, Luiz, você tá me amedrontando. Eu tô te mostrando uma situação que acontece em vários lugares. Principalmente lojas, igual eu falei aqui que você tem que conhecer o vendedor, existem lojas que ao invés de te ajudar, vão te atrapalhar. Na última live que eu fiz aqui semana passada, uma pessoa entrou aqui ao vivo e disse que ela comprou o carro no lugar, 6 meses depois tinham outros carros financiados no nome dela. Olha isso. Olha o ponto e o nível que infelizmente a gente chegou no mercado, né? Automotivo. Então por isso você deve buscar pessoas que têm 19 anos de mercado, que são daqui da nossa região, que não são aventureiros, pessoas experientes e que já têm uma trajetória de sucesso, para que você tenha segurança, para que na hora de trocar o carro seja um momento de bênção, de alegria para você e para sua família, entendeu? E tem muita gente que troca a segurança, a paz, por R$1.000, R$500, isso filme. O cara vai comprar um produto que vai ficar com ele 5 anos, 3 anos, e ele troca tudo isso por conta de uma bobeira. Aí dá um detalhe no carro, sabe o que acontece? Simplesmente perde produto. Recente a gente teve um veículo que a gente vendeu para um cliente nosso, em 1 semana o carro deu problema no motor. E ele virou pra gente e falou assim, Luiz, pô, me ajuda, cara, porque esse carro eu comprei, mas ele tá no limite do Uber. E eu queria fazer mais. Então, você vendeu um carro 13, mas eu queria cancelar. Eu falei, não, cara, que a gente resolve pra você. O que você precisa? Pô, se possível, eu queria um carro numa média de preço dessa, só que 2 anos mais novo. A gente conseguiu exatamente o carro que o cliente queria. Olha isso. Sabe o que é isso? É realmente um compromisso com você. Antes, durante e depois da venda. E da negociação. E da operação. Tá, Rito? Então assim, né? O que eu tô te passando aí é para você ficar ciente do quanto que a gente está disposto a poder auxiliar. E se você está pensando em fazer uma troca agora, basta digitar a palavra carro aqui que o nosso time vai entrar em contato contigo. Olha o Jefferson falando com a gente aqui, ó. Infelizmente, a depreciação em lojas é abusiva. Então, Jefferson, eu acho que assim, na verdade, falar que em toda loja é abusivo, acho que é muito geral, né? Mas na prática, se você for parar para pensar, existem as pessoas que estão no mercado faz tempo e existem as pessoas que acabaram de entrar.
O que é muito natural, tá? Só para você entender. Existem as pessoas que acabaram de entrar e o que elas fazem? De nada! De nada! Se tiver mais pergunta, manda aí, tá? É um prazer te servir aqui com excelência. Seja bem-vinda, Silvia. Então, assim, o que acontece? As pessoas elas vão reduzindo a margem, né? Exatamente com essa objeção aí. Cara, Luiz, olha, o pessoal tá pagando muito baixo no carro. Legal. Aí você vai num cara que paga muito bem. Sabe qual é o problema? Ele desaparece. Ele some do mercado. Porque é insustentável uma operação sem um valor, sem um custo e um preço adequado. Entendeu? Sem ter uma recompensa para a empresa. Todo mundo fala assim, o negócio tem que ser bom para os dois. Eu discordo plenamente disso. O negócio tem que ser bom para os três. Para o cliente, para o colaborador e para a empresa. Ok? Então, assim, as pessoas fazem isso. O colaborador entra na empresa para poder pensar só no cliente. E aí o que ele vira? Advogado do cliente. Aí ele faz liquidações, negociações com prejuízo. Quem é que perde? A empresa. Aí quando você voltar e falar assim, caraca, Luiz, nossa, gostei tanto de comprar aquele lugar. Desapareceu. Desapareceu. Sabe por quê? Algo muito simples. É insustentável você viver o propósito sem dinheiro. Eu vou falar de novo. Propósito sem dinheiro é insustentável. Então, por mais que eu tenha a maior capacidade de venda possível e do planeta, e mais bonzinho que o Luiz seja, o melhor que eu posso fazer por você e por mim, pela minha família, é com dinheiro no bolso. Então, assim, o cuidado que tem que se ter é muito esse apetite e desejo em simplesmente, eu não posso, o meu carro eu tenho que vender pela FIP. Tá bom, se alguém vai te pagar isso, é porque com certeza alguém, no meio dessa cadeia toda, está pagando por isso. Ou um outro comprador que flexibilizou o que você não flexibilizou, ou um repassador que conseguiu encontrar um carro desse, ou então a loja está tendo prejuízo para fazer isso. Entendeu? Então, assim, muita gente não assume, mas tem muita empresa quebrada com a porta aberta, tá? Por falta de gestão. E isso é uma coisa, né, que é chata, que eu faço questão de falar aqui. Existe muita gente aventureira no mercado que acha que carro é simples, é fácil, é prático, é rápido, mas não é, tá? É uma coisa que você tem que fazer com muita responsabilidade. Não é para qualquer um e você pode fazer de qualquer jeito. Só que daqui a pouco a conta vem, ok? Obrigado, Hilton. Acho que é Raquel, né? Não sei o seu nome aqui diante do seu perfil, tá? Obrigado demais pela sua participação. Então, depois de a gente responder a Hilton aí, eu falei que são 5 passos para você comprar um seminovo de qualidade e por que ele vale a pena, mas os cuidados que você deve ter aqui, né? Coloquei verificar o estado de conservação, testar o carro em diferentes situações de trânsito e terreno, tá? Negociar as condições de pagamento e também conferir a documentação. Lembra que eu falei que é para profissional? Só para vocês terem ideia, antes de um carro entrar hoje dentro da nossa empresa, ele é consultado em 11 bases de dados. Se você é aquele bonitinho que vai lá e pega o carro e só consulta no Detran, amigo, você está prestes a tomar um prejuízo, você não tem ideia. Vamos falar de novo. Se você só consulta um carro que você compra no Detran, você está prestes a ter um prejuízo que você não tem ideia. Sabe por quê? Tem o DENIT, tem diversos outros órgãos que podem estar com o seu carro arrolado. Tem processo jurídico que o seu carro pode estar arrolado e o Detran muitas das vezes não vai aparecer. Ah, Luiz, mas ele não tem um bloqueio judicial. Mas aqui na Luiz Intermediações, a gente tem como buscar essas informações para te proteger. Então, assim, né? Você quer viver uma vida profissional ou amadora? Você pode também comprar e fazer negócio com um profissional ou amador. Você que decide. O amador é mais barato. Mas na hora que der um problema, o amador não segura, tá? Outro ponto. Feche o negócio com segurança e formalidade. Cuidado com o que você combina só de boca. Tem muita gente fazendo negócio aí na rua, ou vendedores, né? Que simplesmente buscam entregar o carro de qualquer maneira. Então, se você estiver fazendo um negócio com a sua tia, com a sua avó, documente isso. Porque o dito pelo não dito, que eu achei, que eu pensei que seria, esquece esse tipo de termo. A pessoa virou para você e falou o quê? Tem chave reserva? Tem? Então eu quero que você entregue para mim. E caso você não entregue, você vai assinar esse documento que você assume o pagamento de X. E liga para o lugar e descobre quanto é a chave reserva. Gente, estamos no mundo dos adultos, pessoas maduras, tá? Então assim, por quê? Depois fica uma situação muito chata por falta de profissionalismo da sua parte.
por falta de experiência da sua parte. O que você tem que colocar nesse contrato? O que você tem que verificar no carro? O vendedor que está te atendendo, ele disse quais são os itens que são cobertos na garantia? O que vocês estão combinando? Pegou? Então escreva, tenha formalidade na hora de fechar a negociação. E claro, né? Se você está pensando em comprar um carro seminovo, tudo que eu tenho a te indicar é muito simples. Digite aqui agora a palavra carro, para você ter segurança, formalidade, a documentação adequada, um atendimento excelente e imediato, pagamento facilitado com condições únicas e exclusivas, carro de procedência e único dono, testados em situações de terreno e trânsito diferenciados e também verificado e aprovado por dentro e por fora. E claro, né, levando a garantia da Luiz Intermediações, que só aqui, quando você encontra aquele volantinho laranja lá atrás, você já sabe que o carro não é de leilão. Você já sabe que o carro tem procedência, ok? Então, ó, o mais legal aqui nosso, né? A gente tem inclusive uma ferramenta do carro ideal. Então, o que é isso, Luiz? Ferramenta do carro ideal? Que viagem é essa? Vamos lá. Pra gente, existe uma coisa que é muito natural do ser humano, né? Onde ele acredita que todas as coisas que ele pensa, na verdade, ele tem que ser sempre consultado. E você sabia que isso é uma mentira? A maior prova disso é a inteligência artificial. Cada dia que passa tem abocanhado aí bons espaços no nosso dia a dia. E sabe como que a inteligência funciona? A partir de um negócio chamado Machine Learning. É isso mesmo. Machine Learning. O que é isso? É o aprendizado de máquina. Então, da mesma forma que o ser humano ele vai fazendo, ele vai vivendo, ele vai aprendendo aquelas coisas, a máquina também. Eles conseguiram fazer isso. Há muitos anos atrás, duas máquinas estavam conversando dentro do Google e eles desligaram a máquina. Eles conseguiram, sozinhos, só de estarem próximos, elas começaram a conversar e fizeram a linguagem que o ser humano não podia entender. Olha a doideira dessa. E aí o que acontece? Eu, Luiz, posso estar pensando no meu trono de glória que a empresa depende somente de mim. Isso é uma mentira. Então o que eu percebi? Por que eu tinha mais sucesso que os outros vendedores? Eu fui lá e escrevi o processo que eu fazia. Intuitivamente eu fazia aquele processo. Só que, ao invés de eu guardar aquilo para mim, eu distribuí com os meus especialistas, com os meus vendedores. Onde se você chegar com dúvida, eles vão passar por esse processo que eles aprenderam e vão te levar até o carro ideal que temos no nosso estoque que vai te atender perfeitamente nesse momento de compra. Olha que lindo! Olha que perfeito! Chique! Então, ó, depois da compra, isso é antes da compra. Comprou, entrega extraordinária, tá? A gente tem um compromisso muito grande, porque o nosso objetivo maior é arrancar o seu momento uau. Já viveu o seu momento uau? Uau! É isso que a gente quer arrancar de você. E aí o grande ponto, qual que é? Que eu quero trazer aqui para você ter ideia e ter clareza, né? Esse momento uau, ele acontece de verdade na hora a qual você é surpreendido. Não na hora que você é atendido. É na hora que você é surpreendido positivamente. Na hora que você é surpreendido positivamente, você vive o seu momento uau. Só que existe também um momento uau antes, na compra e depois da compra. Qual que é o momento uau depois da compra? É um time de pós-venda especializado com qualidade técnica. E por isso nós estamos reinaugurando a nossa oficina. Você vai ser convidado, você vai receber aqui. Nós estamos reinaugurando a nossa oficina. Fez uma parceria agora potente e capaz para a gente ter mais ferramentas lá. Estamos corrigindo e melhorando o nosso elevador. A gente daqui a pouco provavelmente vai para o segundo elevador para ter carros a diesel mais pesados lá também, fazendo outros serviços que nós ainda não tínhamos, e tudo isso para ser o quê? A solução automotiva do Sul Fluminense. Então o que eu te convido é muito simples. Digita aqui a palavra carro para você testar e ver que não é só o papo do Luiz. São mais de 300 avaliações no Google, são mais de 400 avaliações também no Facebook. Então assim, se o cara tem uma página que tem 13 mil seguidores inscritos lá no Facebook, tem um canal no YouTube com 50 mil inscritos, será que eu estou falando bobeira e mentindo, enganando os outros? Te garanto que não. Mas eu te garanto que vale muito mais a pena você fazer negócio com quem é profissional de verdade e está nesse mercado há anos, tendo sucesso e resultado acima dele, performando melhor para poder fazer o melhor para você. Então, do fundo do coração, você merece o melhor. Então, aproveite as condições que nesse mês do meu aniversário eu decidi fazer algo que vai contribuir, facilitar para que você adquira o seu carro. Se você tiver interesse em saber, digita aqui agora
a palavra carro, que você vai ter acesso a essas informações. Combinado? Até daqui a pouco. Valeu!